Meus amigos, vamos continuar nosso estudo. Eu devo dizer que nós organizamos 4 módulos de estudo, cada módulo com uma série de temas. E hoje nós estamos fechando o 2º módulo, é o último tema, que é o Centro Espírita, Movimento Espírita, Publicações Espíritas. Quando os fenômenos espíritas começaram em França, no século retrasado, a interessar os intelectuais, os primeiros ensinamentos dos espíritos, eles foram chamados de espiritualismo. Essa expressão espiritualismo é uma expressão muito antiga, mas os próprios iniciantes do movimento espírita sentiram que essa expressão espiritualismo não era muito adequada. Vejam bem, todo aquele que admite que no homem exista algo mais que matéria, isto é, que admite a existência do espírito, ele é um espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Então surgiu um conflito de entendimento com a palavra espiritualismo. Então, os iniciantes do movimento espírita, aqueles intelectuais, que eram homens muito cultos, muito sábios, citá-los aqui seria uma lista muito expressiva, né? Então eles começaram a usar a expressão moderno espiritualismo, que também não se ajustava bem. Qual era a ideia? Era abandonar as concepções muito antigas, porque a expressão espiritualismo se perde nos séculos. Então, para ajustar melhor, passaram a usar a expressão moderno espiritualismo. As pessoas que costumam ler os autores do movimento espírita nascente acham aqui essa expressão moderno espiritualismo, mas ela também não ficou adequada. E aí foi Allan Kardec, inspirado, ele criou a expressão espiritismo, que não existia. Era um novo verbete e que foi adotado na gramática expositiva francesa um pouco mais tarde. Então a palavra espiritismo, ela tem como finalidade vestir, porque as palavras são criadas pelo povo, né? Os povos criaram as línguas ao longo das eras. Então a palavra espiritismo é a palavra que serve para vestir a filosofia, ciência e religião existente, em especial no Livro dos Espíritos. Mas hoje, modernamente, aqui e ali, nós ouvimos pessoas usarem expressões assim: espiritismo kardecista. Não é cabível, o adjetivo aí não cabe. Espiritismo kardecista. Espiritismo é a filosofia existente no Livro dos Espíritos e demais publicações da época, no chamado Pentateuco kardeciano. Então não existe espiritismo kardecista. Seria mesmo dizer assim: aquilo ali está pintado em preto escuro. Preto escuro não cabe. Ou branco claro, né? Não cabe. Então, amigos, como nós estamos estudando o assunto, e aí surgiram outras expressões quase cômicas. Chamar o espiritismo de mesa branca. Vocês já ouviram isso? Aqui é mesa azul. Outras expressões, baixo espiritismo. Não existe baixo espiritismo. Espiritismo foi uma palavra criada especificamente
para identificar, dar um nome, um título, a doutrina constante do livro dos Espíritos e livros que se seguiram. Por isso, amigos, nós somos espíritas porque cultuamos a doutrina constante do livro dos Espíritos. E aqui, meus amigos, eu pretendo, como eu sou o mais velho aqui nessa sala, e o único motivo pelo qual sou eu que estou aqui falando, você, tendo mais idade, eu tive a oportunidade de ler mais, estudar mais e acumular um pouco mais de conhecimento. Eu gostaria de dar um conselho aos amigos. Dizem que conselho dá quem quer, ouve quem não quer, né? Então veja, às vezes aqui e ali a gente sente companheiros assim, que dão assim uma vacilada, né? Tem dias que amanhece assim, num negativismo. Puxa, eu hoje acordei pelo lado do avesso. Eu hoje devia sair da cama para debaixo da cama, porque eu estou assim, cético, descrente. Isso acontece com as pessoas. Sabe por quê? Falta de estudo completo da doutrina. Meus companheiros, eu penso o seguinte: eu também já fui jovem como vocês aqui presentes, né? É só que eu sou jovem, um pouco jovem há mais tempo, né? Isso, vocês são jovens calouros. Vejam só, amigos, eu nunca esqueço uma expressão de Caiba Chuta. Diz aquele simpático baixinho: olha, quem se considera imune à obsessão vai a largos passos em direção a ela. Meus amigos, por uma questão de prática, de convivência com a doutrina, convivência com os espíritos, nós acabamos desenvolvendo uma psicoaudição e somos capazes de separar quais são os nossos pensamentos próprios e os que são de terceiros. Dificilmente erramos. E como nós seguimos o conceito de Caiba Chuta, jamais nos considerarmos imunes à obsessão. Porque existem muitos e muitos espíritos que nos cercam todos os dias, em todas as partes, que têm o prazer de tentar nos prejudicar. Não tenho dúvidas quanto a isso. Então, quando a gente amanhece assim, pelo avesso, é por causa disso. Aí os espíritas mais velhos, mais antigos, meus amigos, estudar a doutrina para viver a doutrina. E está muito certo. Você não vai viver uma doutrina que você não estudou. Então as pessoas que não estudam a doutrina espírita terão dificuldade de viver a doutrina espírita. E aí nós vemos esses comportamentos. Meus amigos, eu peço, vocês fazem de conta que eu estou ajoelhado assim, pedindo perdão. Se estou sendo às vezes indelicado, mas é muito honesto, é muito sincero. Colegas, muro, em cima do muro, é para gato. Já viram os gatos, somente à noite, né? O gato adora estar em cima do muro à noite, né? Então vai aqui um conselho do mais velho. A doutrina espírita ilumina o seu entendimento do ponto de vista do seu sentimento de religiosidade. Sim. Você quer ser espírita? Aquela. Ela lhe consola? Consola. Então, pai, mergulhe de cabeça. Pensa do muro. E mergulhe de cabeça. Sabe? Eu até entendo que para o bolso de algumas pessoas, comprar os 8 livros de Allan Kardec,
mas os 12 anos da Revista Espírita, são 20 volumes. Quem está com o dinheiro contado, eu sei que não é o caso de vocês, né? É o meu. Mas quem está com o dinheiro contado, realmente é um investimento, né? Mas veja só, no centro espírita, todos os centros espíritas têm uma biblioteca. Então nós não temos essa desculpa. Viagem espírita. Aí eu não li esse livro de Kardec. Então estou me emprestado na biblioteca do centro. É de graça. Talvez não tenha o centro espírita, às vezes não tenha a revista espírita, são 12 volumes. Então é importante estudarmos a doutrina para poder vivermos a doutrina. Porque é desta forma que nós vamos dificultar as más sugestões que nos chegam do mundo espiritual. Meus amigos, tudo aquilo na vida que eu fiz de errado e que me dei mal é porque não observei a doutrina. Se eu tivesse observado os conselhos de Jesus, teria acertado sempre. Por isso, companheiros, que a gente deve fazer essa profissão de fé. Respeitosamente, eu até peço desculpas em abordar assunto desse tipo, a gente vê nesses países lá do Oriente, um jovem bota uma capa cheia de bomba por baixo da capa e vai no mercado público, puxa um cordão e explode ele com as bombas. Nós vimos naquele evento do World Trade Center no ano de 2001, aquele evento, puxa, como é que uma pessoa pega um avião cheio de gente e joga contra um prédio, mata 3.000 pessoas dentro do prédio, mata toda a gente que está no avião e ele próprio. Então você vê a convicção religiosa. Eu admiro uma pessoa dessa. Na verdade, a convicção, e veja só, eles foram apenas induzidos a isso pelos seus líderes. Nós, queridos amigos, temos o ensinamento de Jesus. Nós temos o ensinamento dos Espíritos benignos, que nos trazem, assim, consolações enormes. Nós, espíritas, substituímos o verbo crer pelo verbo saber. Nós espíritas não cremos, nós sabemos. Nós sabemos como é o mundo espiritual nos detalhes que os espíritos nos trazem. Então nós somos, alguém já disse isso e eu estou plagiando, o espírito é um milionário da felicidade. Então não há nenhuma razão para uma inconstância, uma insegurança. O tema que nós estamos abordando está escrito aqui na nossa pele. Vejam só, amigos, por que o centro espírita? Você vai em algum lugar, pega uma brasa e leva lá para o seu fogão, vai lá em cima do machado, aquela brasa. O que acontece? Daqui a pouco aquela brasa vai ver, ela antes era vermelha, ela vai ficando meio cinzenta, vai perdendo calor e rapidamente ela acaba se apagando. É isso. Agora, se você pegar essa mesma brasa, colocar numa lareira, num fogão a lenha ou numa churrasqueira, ela fica ali vermelha todo o tempo, a longo prazo. Então vejam, estou usando esse simbolismo só para a nossa melhor interpretação. Vejam, isto é o centro espírita. O centro espírita é aquele lugar onde nós vamos, que ele é como a lareira, que é como a churrasqueira, onde nós levamos
o nosso idealismo espírita a se somar com os demais companheiros que pensam como nós. Então o centro espírita dá mais alta importância na nossa vida. Por isso, amigos, que eu gostaria de deixar assim, marcado bem fundo no coração dos meus amigos aqui presentes, a importância de nós assumirmos a nossa condição de espírita com profundidade, definitivamente. Porque a doutrina espírita, ela é a religião definitiva. O espiritismo é eterno, porque ele tem como frontispício a ciência. Tudo aquilo que a ciência provar, nós espíritas aceitaremos. Se vier contrário aos nossos entendimentos, em algum ponto adotaremos o que a ciência provar. Como provar? Porque nós não adotamos uma doutrina petrificada no tempo, como são as doutrinas ortodoxas. A ortodoxia é assim, olha, é assim ou creu morre. E aí, o que acontece? Aquilo vai se degradando nas eras, vai perdendo substância. A doutrina espírita é dinâmica. Nós, espíritas, somos chamados a estudar, para nos esclarecer, para iluminar o nosso entendimento. Por isso que o espiritismo é a fé raciocinada. Nós temos uma fé com lógica, não é aquela fé gratuita. Olha, você está vendo isso aqui é um chimpanzé. Ah, tá bom, diz que é o chimpanzé, poxa, o senhor não vai subir nas árvores. Não é assim. No espiritismo nós somos chamados a ler, estudar, fazer lógica. E os espíritos nos jogam assim, carrantas de informações, muito mais do que o nosso cérebro consegue digerir. Então, queridos amigos, o centro espírita, e hoje nós estamos encerrando o segundo módulo do nosso estudo. Vamos entrar no terceiro e no quarto. Nós só vamos falar dos aspectos técnicos, científicos da mediunidade. Nós só falaremos de técnica de mediunidade. Usaremos a física de ações da área para um melhor entendimento das técnicas de mediunidade. Mas nós precisamos preencher algumas lacunas, porque senão nós teremos o conhecimento técnico, mas sentimos uma insegurança íntima. Por isso nós estamos abordando temas que vêm fortalecer a nossa convicção. Vejam só, amigos. O centro espírita é um lugar onde os espíritos se congregam. Eu não gostaria de antecipar temas das técnicas mediúnicas para que eles não sejam inoportunos. Mas eu vou citar um tema somente para facilitar esse entendimento. Assim como você olha num aquário, você vê os peixinhos nadando ali dentro do aquário, nós, espíritos, em todos os quadrantes do universo, vivemos dentro, assim como o peixinho vive no meio líquido, se você tirar ele morre, porque são as guelras do peixe, o futuro tecido alveolar que nós temos do nosso pulmão. Foi desde essa época que a nossa mente de espírito selecionou esta técnica que veio a se constituir dos alvéolos. A alguelra do peixe tira os nutrientes do meio líquido. O oxigênio que o peixe precisa sai do meio líquido. Nós tiramos pelos pulmões, pelo nariz, o oxigênio do ar.
O nosso ar é saturado principalmente de azoto. A sua grande quantidade é o azoto, depois o hidrogênio, o oxigênio, coitadinho, junto do carbono, fica lá no fim da fila. Vejam só, Deus. Assim como o peixinho se mexe ali dentro da água, os filhos de Deus em todo o universo se movimentam dentro de um meio semelhante ao meio líquido, apenas como comparativo, mas semelhante fisicamente, que os espíritos deram para Allan Kardec o nome de fluido universal. Então vejam só, eu conheço uma quantidade enorme de pessoas espíritas, que assim quando está na telha, vai na biblioteca, tira um livro, lê um romance espírita, lê os livros do André Luiz, os livros do Chico, certo? E não fazem mais nada, não participam de nenhum esforço. Quando nós aqui nos congregamos, este fluido universal, nesse espaço físico, ele é modificado pelos nossos pensamentos, os nossos propósitos. E é isso que se chama fluido. Então nós criamos uma fluidificação ambiental devido aos nossos pensamentos e sentimentos. E somos grandemente beneficiados por isso, pelo seguinte: porque aqui estão, para os homens visíveis, os espíritas encarnados, mas para nós, como médiuns, estão também os espíritas desencarnados, que vêm se confraternizar conosco. São espíritos espíritas, que nos recebem com um carinho enorme. Almas luminares, que assustariam os amigos se pudessem observá-las, que vêm carinhosamente confraternizar conosco. E os pensamentos desses seres benignos que nos amam profundamente. E sabe por que nos amam? Porque nos conhecem. Verdadeiro amigo é aquele que nos conhece, mesmo assim gosta da gente. Puxa, é amigo mesmo, tá? Sabe todas as nossas imperfeições, mesmo assim nos ama, e são esses companheiros. Então, a somatória dos nossos pensamentos, das nossas emoções com as deles, forma este ambiente formidavelmente delicioso que nos cerca aqui sob este teto. E nós somos muito beneficiados com isso, pelo elemento principalmente indutivo. Nós somos induzidos por este ambiente de espiritualidade a desejarmos ser melhores. Então, meus queridos, não fiquemos em cima do muro. Muro é para gato, meia é para os pés. Sabe? Adote a doutrina espírita como religião com profundidade e com destemor. Decisivamente, a partir de hoje, eu sou espírita, não quero saber mais nada. Porque a gente vê pessoas inseguras, pessoas que são espíritas e aparecem com comportamentos de outros credos. Vejam só, amigos, gostaria que os amigos prestassem bem atenção nisso. Todas as religiões, sem exceção, na base, na essência, elas são nobres. Elas são elevadas, só que elas estão compatibilizadas com o nível evolutivo dos espíritos, e nós temos que respeitar isso. A doutrina espírita não nos chama para você levantar a mão, eu creio no Senhor, pronto, aí já fui para o céu. Nós sabemos que nós temos que nos modificar para melhor, porque céu e inferno são estados de alma. Quando eu estou
em paz com a minha consciência, eu estou no céu. Quando não estou, eu estou no inferno. Então nós não fazemos, nós espíritas, não fazemos um negócio com a divindade, nós não barateamos a divindade. Nós colocamos Deus lá como comando cósmico do infinito, que nos ama profundamente. Então, dentro desse amor, nós temos que nos modificar para melhor. Temos que evoluir espiritualmente. Então, temos que, respeitosamente, assumir a doutrina. E as casas espíritas tentam assim fazer, transformando o ambiente num ambiente superior, num ambiente de estudo. Então, quando nós vamos ao centro espírita, nós temos muitas vantagens, enormes benefícios. Vocês querem ver uma coisa? Primeiro, este ambiente de fraternidade. Os espíritas, quando se reúnem por amor. Lá fora do mundo, as amizades são às vezes entre aspas. Se você está bem, socialmente, financeiramente, profissionalmente, comercialmente, você tem muitos amigos. Mas deixa você cair em desgraça para você ver uma coisa. Você está de cabelos grisalhos e os jovens não têm emprego, imaginem os homens grisalhos. E cai em ostracismo profissional, financeiro, social. É um desconhecido. Então o mundo é assim. O ambiente espírita não. Nós nos reunimos, nos confraternizamos por amor, sem nenhum objetivo interesseiro. É como Jesus nos ensinava, amor por amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós vamos fazer uma pausinha para o nosso amigo Mauro poder trocar a fita. O Espírito Verdade deixou para nós espíritas duas mensagens para nós nunca esquecermos. Primeiro, dizia ele, espíritas, instruí-vos. Segundo, espíritas, uni-vos, para nós não esquecermos mais. Algumas pessoas dizem assim, mas eu sou uma pessoa assim, muito imperfeita para me dizer espírita. Jesus respondeu a isso sabiamente. Os sãos não precisam de médico. E diz o Espírito Verdade, espírita, reconhece-se espírita, aqueles que lutam por melhorar-se, aqueles que lutam por melhorar-se. Então o ambiente do centro espírita, o movimento espírita, é este ambiente que nos ajuda, que nós permutamos fluidos altamente salutares. Todo mundo diz assim, quantas e quantas vezes eu já escutei isso? Meu irmão, a dizer que não é bom estar assim, numa roda de amigos, num bar, tomando uma cervejinha, um chopinho, arranjaram uns diminutivos para aliviar a barra, isso. Agora é o esquinho, né? Tomar um esquinho, é uma coisa de nada, um esquinho desse tamanhinho, assim, né? Assim, desse tamanhinho, 2 dedinhos, né? O da mão e o dedo do pé, assim, sabe? Um esquinho, um chopinho, uma cervejinha, e jogar a conversa fora. Não é gostoso? Sabe por que é gostoso? É porque se cria ali em volta daquele grupo um campo magnético e há uma troca fluídica entre as pessoas. É por isso que quando você, no salão de festa do seu prédio, você convida os seus amigos e faz uma festa de aniversário, seja lá de que for, aniversário de casamento, por exemplo, está ficando raro agora. Você se sente bem naquela festa, por que razão? Porque ali há uma sintonia. Meus amigos, aquilo ali é mediunidade.
porque mediunidade é sintonia. Aqui nessa mesa, cria-se um ambiente fluídico com a ajuda da espiritualidade. Eu observo os espíritos sofredores sendo trazidos para serem consolados por misericórdia do alto. Lá na mesa do bar é a mesma coisa. Aquilo ali é um fenômeno mediúnico. E nós vemos os espíritos desencarnados fazendo a festa junto. E é perfeitamente uma mesa mediúnica, embora esteja no bar. Só que aquilo é de baixo nível. E aqui pela Arapanés, aqui à esquerda, na segunda esquina, tem um bar novo ali que tem um sambão. Então eram os bebuns sambando e os desencarnados também. Uma festa. Então, meus amigos, aqui esse ambiente, essa fluidificação é levada. Aproveitemos lá para a nossa educação espiritual. No centro espírita, você tem a mediunidade com orientação superior, coisa que você não teria sozinho. Eu chamava de espírita de biblioteca, que só faz em casa, de vez em quando lê um livro, mas não participa de nada. Não sejamos assim, cometemos um equívoco se fizermos isso. Nós pedimos a Deus, meu Deus, me ajude, Jesus, me socorre, bons espíritos, me ajudem. Aí eles perguntam, e você ajuda aqui? O egoísta, o exclusivista, o que vive só para si, para os seus interesses pessoais, não fazem nada por ninguém, e queremos a ajuda espiritual. No mundo espiritual, aqui na terra, a moeda do Brasil, o real, lá nos States é o dólar, não é isso? Eita fé, coisa boa, né? Você tem um pacotinho de dólar. No mundo espiritual tem uma moeda também. Como é que se chama a moeda do mundo espiritual? Chama-se mérito. Você quer ter a ajuda dos espíritos animados? Entre com os seus méritos, trabalhe, dedique-se ao próximo. E aí isso faz o centro espírita. Aqui nessa mesa, meus amigos, é uma caridade enorme. É muito maior do que vocês podem imaginar. Porque aqui chegam espíritos muito sofredores, com esse seu mar de lágrimas, que aqui são recebidos como irmãos, com carinho, por esses médios que doam os seus fluidos, a sua psicofonia, a sua psicoaudiência, a sua visão, como é o nosso caso, para socorrer esses necessitados. Em casa, você não faria isso. Se você é espírita de biblioteca, não vai fazer isso. No centro espírita, cada centro espírita tem uma cor, entre aspas. Há centros espíritas, nós conhecemos, junto com o Roberto, participamos do centro espírita Irmã Sheila, onde há o orfanato, lar, escola, Caiba, Schutel. Nós teríamos condições, assim, isoladamente, fazendo um orfanato? Pode ser nenhum. Mas há os espíritas que fazem e nos compete colaborar. E aí nós adquirimos um mérito para que os bons espíritos também colaborem conosco. Nós conquistamos um direito de ajuda. Quando ajudamos, somos ajudados. Então, no centro espírita, faz-se uma filantropia pequenina. Você vai melhorar seu guarda-roupa, meu amigo. Você vai ficar mais elegante, mais bonito, né? Vocês já são bonitos, vão ficar mais elegantes, dando as suas roupas, que já não servem mais, porque roupa é assim, né? Por isso, quando a gente olha uma roupa, a gente não aguenta mais olhar para ela. Isso. Assim, meu Deus do céu. Aí tem lá um orfanato que recebe isso com um sorriso desse tamanho. Porque isso é convertido em alguns poucos reais para sustentar a casa. Porque lá tem mais ou menos 60 crianças abrigadas que lá vivem. No centro espírita nós temos a biblioteca, nós temos a livraria, que vendem os livros espíritas, que os divulgam. Nós fazemos excelentes amizades no meio espírita, são pessoas que nos querem bem
por amor, sem nenhum interesse. Dentro do centro espírita não há interesses menores. A amizade é sincera, é amizade por amizade, é amor por amor. Não temos nenhum outro propósito a não ser da amizade. O movimento espírita, meus amigos, quem não sabia, saiba. Hoje já existe a CEI, Comissão Espírita Internacional. Já há no mundo, dentre os grandes países do primeiro mundo, 32 nações já possuem federação espírita. Antigamente você ia a Portugal, se você falasse que é espírita, ia preso. No tempo do Salazar, é impossível ser espírita. Hoje há a Federação Espírita Portuguesa com 85 centros espíritas filiados. O Espiritismo hoje há 50 milhões de adeptos em todo o mundo. Divaldo Franco foi falar de doutrina espírita no Japão, na China e em outros países. Companheiros notáveis, foi nosso colega de mocidade, começamos juntos. Divaldo ficou solteiro e eu me casei, olha aí. Faz parte, ninguém é perfeito, não. Ninguém é perfeito. Então, o mundo hoje já se conta aos milhões, e a doutrina espírita, ela é uma doutrina jovem, porque o Espiritismo tem 150 anos, fez agora esse ano, 2007. No dia 18 de abril de 2007, o Espiritismo fez 150 anos. E nós temos no Brasil, no mundo, especialmente aqui no Brasil, excelentes órgãos da imprensa espírita. Eu trouxe aqui, só que é uma opinião só pessoal, né? Esse jornalzinho aqui, o Clarim, eu pessoalmente considero o melhor jornal espírita no Brasil. A editora O Clarim, esse jornal tem mais de 100 anos, é publicado todos os meses. Vocês sabem quanto custa uma assinatura anual desse jornal? R$30. Uma pizza, né? Uma pizzazinha simples, né? Porque se for do Leona aqui perto, passa por 50, né? Vocês que só comem pizza do Leona, né? Só a pizza é 50, 55, né? E mais os encargos, você gasta R$100 o casal lá para comer uma pizza, né? E aqui, nesse número aqui, ele fala de um congresso mundial na Colômbia. Congresso Mundial Espírita na Colômbia. E a gente só ouve coisas ruins da Colômbia, né? Que até o Chaves andou se metendo por lá, né? Porque não tem calhas. E aqui nós temos a Revista Internacional de Espiritismo. Essa revista, seu terço final é bilíngue, in English and Spanish, em duas línguas. E aqui você tem um noticiário sobre o Espiritismo mundial. Então, queridos amigos, esta revista custa uma assinatura anual de R$48. É dinheiro à beça, né? Então, jovens, meus queridos amigos, participarmos do movimento espírita nos ajuda a sairmos da toca. Tanto o Clarim como a revista, chama-se RIA, né? Revista Internacional de Espiritismo. Eles noticiam os eventos espíritas antes de acontecerem. Puxa, vai ter um congresso em Água de Lindóia, pronto, você pode ir lá, eles fecham um hotel, você combina e tal, e baratinho. Quando esse jornal fez 100 anos, eu fui com a minha esposa lá em Matão, a sede deles em Matão. Fomos lá, puxa, foi uma maravilha. Fecharam lá um hotel só para os espíritos. Então ficamos lá, teve refeições, uma semana,
e uma série de shows de artistas espíritas, escritores espíritas. Então foi uma maravilha. Então, queridos amigos, por favor, vamos descer do muro, seja espírita com profundidade e participe. Seu espírito só terá a ganhar com isso. Às vezes nós vamos a uma festa, não impressionamos os nossos tutores espirituais, os nossos entes queridos desencarnados. Mas quando nós mesmo vimos a um templo espírita, esses espíritos amigos ficam felizes, porque vem o nosso esforço por um encaminhamento espiritual. Meus amigos, falar da doutrina, faremos à noite. Muito obrigado, Jesus nos abençoe.